Você já se sentiu invisível em um lugar onde todos pareciam importantes, menos você? Às vezes, a vida parece nos colocar em posições que ninguém valoriza, onde nosso esforço passa despercebido. Mas é justamente no silêncio que as maiores histórias de coragem nascem. Hoje vou te contar uma história real de dor e injustiça, mas também de renascimento e força. Então, antes de começarmos, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o seu like, porque isso ajuda muito a gente a crescer e continuar trazendo histórias que precisam ser ouvidas. Assista até o final, porque a lição dessa história pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Meu nome é Luciana Almeida, tenho 38 anos e sou de Recife, Brasil. Nunca fui o tipo de mulher que chamava a atenção duas vezes. Nos corredores da empresa onde trabalhava, eu era apenas uma sombra. Silenciosa, pontual, invisível. Enquanto os executivos passavam apressados com seus ternos caros e pastas brilhantes, eu carregava uma vassoura, uma cobeta com desinfetante e um pano gasto. Aquela empresa era tudo o que eu tinha. Meu salário era pouco, mas era o suficiente para garantir comida e um teto para minha filha e para mim. Por isso nunca reclamei. Eu limpava, calava e observava, porque às vezes quem não fala é justamente quem enxerga mais. Não sou ingênua. Sempre percebi quando alguém escondia algo, e foi em um desses dias comuns que escutei, sem querer, uma conversa atrás de uma porta mal fechada no 12º andar. Eu não deveria ter ouvido, mas ouvi, e minha vida nunca mais foi a mesma. Acreditei que avisar seria suficiente, que fazer o certo seria valorizado, mas me enganei. Em menos de 24 horas, passei de heroína silenciosa, a traidora para o mesmo lugar que eu havia protegido. Mas o que eles não sabiam era que o destino dá voltas, e que uma faxineira pode se tornar muito mais perigosa quando já não tem medo de perder nada. Trabalho como faxineira desde os 16 anos. Não foi escolha, foi sobrevivência. Minha mãe ficou doente cedo e precisei largar a escola para cuidar dos meus 3 irmãos. Com o tempo eles cresceram, seguiram seus caminhos. E eu Fiquei sozinha com uma filha que não podia decepcionar. Nunca tive vergonha do meu trabalho. Minhas mãos sempre cheiraram a cloro, minhas unhas viviam quebradas. Mas tudo isso tinha um propósito. Minha filha tinha comida quente, cadernos novos e um lugar seguro para dormir. E isso, para mim, já era o suficiente. Todos os dias chegava à empresa antes do sol nascer. O uniforme azul claro era a minha armadura, mesmo que ninguém notasse. O carrinho de limpeza, com sua roda que rangia a cada curva, era quase minha sombra. Sabia onde deixavam migalhas, quem derrubava café, quem esquecia garrafas na sala de reunião. Eu via tudo, mas ninguém me via. Às vezes escutava risadas por trás das portas, risos que carregavam desprezo. Essa mulher sempre cheira a desinfetante. Por que não trocam logo essa faxineira? Dói, mas eu engolia seco. Respondesse ou não, eu sempre sairia perdendo. E não podia me dar ao luxo de perder o emprego porque tinha uma filha que dependia de mim. Minha filha se chama Renata. Na época tinha 15 anos e sonhava em ser arquiteta. Tirava notas excelentes. Amava matemática e me abraçava toda vez que eu chegava em casa exausta. Quando minhas costas doíam, ela massageava em silêncio e me dizia: "Um dia, mãe, eu vou te dar uma casa com jardim." E eu acreditava, porque ela era, e ainda é, o meu mundo. Muitas vezes pensei em desistir, em largar tudo. Mas algo dentro de mim sempre dizia para aguentar mais um pouco. Talvez fosse orgulho, talvez medo, ou talvez a esperança de que em algum momento todo aquele esforço teria sentido. Mas tudo mudou numa manhã qualquer. Uma porta mal fechada, vozes apressadas, nomes.
E um segredo tão grande que nem eu, com todos os anos de silêncios engolidos, consegui ignorar. Trabalhar nos andares mais altos era como andar sobre vidro. Tudo era luxuoso, silencioso, impecável, mas o ar era pesado. Não pelo cheiro de perfume caro, mas pelo peso do ego de quem passava por ali. Cada passo meu com o rodo parecia incomodar, como se minha presença fosse uma mancha no ambiente perfeito. Ninguém me cumprimentava, ninguém sequer me olhava nos olhos. Uma vez, gerente deixou cair café na sala de reuniões e me chamou com um gesto impaciente, sem dizer palavra. Me agachei para limpar, sentindo o olhar dele, mas não era compaixão, era impaciência. Pode se apressar? Murmurou, engoli em seco, respirei fundo e continuei esfregando. A diretora de operações, Dona Heloísa Barbosa, era cruel, sempre de salto alto, batom vermelho e uma expressão que cortava. Nunca falou diretamente comigo, preferia deixar recados em papéis, revisar poeira nessa mesa, checar os banheiros com mais atenção. Certa vez esqueci de trocar um aromatizador de ambiente. No mesmo dia fui chamada ao RH. Estamos preocupados com sua falta de atenção aos detalhes, disseram. E eu, cabisbaixa, apenas assenti. Não podia me defender, não tinha direito. Qualquer reação poderia custar meu emprego. Nos elevadores, a humilhação era silenciosa, mas dolorosa. Se eu entrava, os executivos saíam no próximo andar, mesmo que não fosse o deles. Faziam piadinhas baixas, cheiro de pinho, faxina ambulante. Às vezes eu queria gritar, eu também tenho sonhos. Eu também tenho uma filha esperando por mim. Mas me calava, porque no fundo sabia que não escutariam. Uma tarde, esbarrei em um jovem engravatado. Minha cobeta virou molhando seus sapatos caros. Ele me lançou um olhar de nojo, limpou uma gota mínima da barra da calça e disse: "Isto é inaceitável." Depois saiu sem se preocupar comigo. E ainda espalharam boatos de que eu quase atrapalhei uma reunião importante. Resultado: mudaram meus horários. Agora deveria limpar antes que os importantes chegassem. Até as secretárias zombavam. Uma delas, Estela, derrubou de propósito farelos de pão bem na minha frente. Olhou para mim e disse: "Ah, já que você está aqui, resolve isso rapidinho." E lá estava eu, com as joelheiras doendo, recolhendo farelo por farelo. Cada um deles era como um tapa na cara. Mas eu suportava, porque sabia que não podia perder aquele salário. Certa manhã, ouvi um executivo dizer alto: "Quem deixou essa mulher aqui dentro? Eles não têm horários para essa gente?" Não citou meu nome. Nunca souberam meu nome, porque para eles eu era essa gente, um móvel, um nada. Cheguei em casa destroçada. Minha filha já tinha colocado a mesa para o jantar. Ela correu, me abraçou e percebeu meu silêncio pesado. Não tive coragem de contar. Não queria que ela visse a mãe como fracassada. Sorri e perguntei sobre a escola, fingi normalidade. Mas por dentro, algo em mim começava a rachar. Não era apenas o desprezo. Era a sensação de que, para o mundo, eu nunca teria valor, que estava condenada a ser invisível para sempre. Mas dentro do meu peito, uma chama pequena ainda resistia. Eu não sabia por quê, mas sentia que minha história não tinha acabado. E que em breve algo aconteceria. Tudo começou em uma manhã de quinta-feira. O céu estava cinzento e o vento frio entrava pelas frestas do prédio. Cheguei mais cedo que o habitual porque Dona Heloísa havia pedido uma limpeza profunda no 12º andar. Aquele andar era restrito, reservado apenas para a diretoria. Normalmente só entrava lá sob supervisão. Mas naquele dia, por acaso, estava vazio. Ou pelo menos foi o que pensei. Enquanto limpava os banheiros e organizava as mesas, notei uma porta entreaberta. Era a sala de reuniões pequena, usada para encontros confidenciais.
Aproximei-me para fechá-la. E foi aí que escutei meu nome. E se a faxineira descobrir alguma coisa? Disse uma voz masculina nervosa. Meu coração parou por um segundo. Eu? O que eu teria a ver com aquilo? Outra voz respondeu com ironia. A Luciana. Ela nem levanta os olhos do chão. Não vai falar nada. Ela só limpa e vai embora. Reconheci a voz. Era seu Ramiro, diretor financeiro. Meu estômago revirou. Continuei ouvindo. E se alguém perceber as contas falsificadas? Para isso servem os favores que garantimos na auditoria interna. Minha respiração travou. Eles estavam falando de fraude, de milhões desviados, e acreditavam que eu não existia. Me afastei lentamente, com as mãos tremendo. Naquele momento tive vontade de correr, mas as palavras já estavam gravadas na minha memória, e agora, o peso desse segredo estava em minhas costas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto do quarto, lembrando cada detalhe. Minha filha adormeceu com um caderno de desenhos sobre o peito, e pensei, que exemplo quero dar a ela? Se eu calasse, seria cúmplice. Se falasse, talvez me destruíssem. No dia seguinte, procurei Dona Lúcia, assistente antiga do setor administrativo, uma das poucas que às vezes me dirigia a palavra. Fechamos a porta do arquivo e contei tudo o que tinha escutado. Ela arregalou os olhos. Respirou fundo e disse: "Não fale com mais ninguém. Vou ver o que posso fazer." Assenti com esperança. Mas os dias passaram. Nada mudou. Nenhum sinal de investigação. E eu continuei vendo, ouvindo. Cada risada de Ramiro, cada papel assinado sem ler, cada frase solta sobre expansões me cortava por dentro. Uma manhã, vi Dona Lúcia sair da sala de Heloísa com lágrimas nos olhos. Tentei falar com ela, mas me evitou. E foi aí que percebi, ela também estava envolvida. E agora? Eu estava sozinha. Decidi registrar tudo. Comprei um caderno simples e escondi entre os produtos de limpeza. Anotava datas, nomes, frases soltas que ouvia. Era meu único recurso. Minhas únicas provas. Um dia, enquanto fingia revisar um aromatizador, parei diante da sala de Ramiro. Ele falava ao telefone e ouvi claramente: "Em 3 semanas os fundos estarão transferidos. Ninguém vai suspeitar." Anotei cada palavra. Com mãos trêmulas, mas anotei. Tentei procurar o Sr. Vicente, um dos fundadores da empresa, já quase aposentado. Encontrei-o saindo da garagem. "Seu Vicente, por favor, preciso falar com o senhor." Ele me olhou confuso. "Você trabalha aqui?" Assenti, desde 8 anos atrás. Ele suspirou impaciente. "Converse com o RH, não tenho tempo." E foi embora. Não desisti. Fui até Recursos Humanos. Conversei com Paula, a responsável. Disse que tinha informações graves com anotações, datas e nomes. Ela pegou meu caderno sem ler e disse: "Deixa comigo." Guardei uma ponta de esperança. Dias depois, procurei meu caderno. Não estava mais comigo. Voltei ao RH. "Paula, onde está o que deixei?" Ela sorriu fria. "Você não me deixou nada, Luciana." Senti o chão sumir. Eles tinham me arrancado a única prova. Poucos dias depois começaram as retaliações. Mudaram meus turnos sem aviso. Minha chave de acesso deixou de funcionar em certos andares. Meus colegas cochichavam quando eu passava. Meu carrinho de limpeza apareceu revirado. Eu estava sendo vigiada. Estavam me cercando. Nessa altura, pensei em desistir. Esquecer tudo. Proteger minha filha. Mas algo maior dentro de mim não permitiu. Eu sabia que cedo ou tarde aquilo viria à tona. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela terça-feira, o clima no prédio estava diferente. Havia um burburinho constante. Executivos andando apressados com pastas, celulares grudados ao ouvido, olhares tensos.
Eu estava encarregada de limpar a sala de reuniões principal antes das 9. Fiz como sempre, em silêncio, rápida, invisível. Mas por algum motivo não me pediram para sair. Talvez pensassem que já tinha terminado. Ou talvez apenas se esqueceram de mim. O fato é que continuei ali, escondida atrás de uma cortina, quando a reunião começou. Entraram mais de 10 pessoas. Ramiro, Heloísa, alguns sócios, até o próprio Vicente. Começaram a discutir sobre auditorias, novos contratos, cifras. E de repente ouvi um número que reconheci. A mesma quantia que Ramiro havia citado semanas antes, quando falava de transferências ocultas. Meu corpo inteiro gelou. Há 3 milhões faltando aqui, disse um dos sócios. Ramiro sorriu nervoso. Deve ser erro contábil. Mas Vicente não parecia convencido. E por que esses 3 milhões estão numa conta que não reconhecemos? Foi então que, sem planejar, sem pensar, sem querer, minha voz escapou. Não é um erro. Silêncio. Todos olharam para o lado da cortina. Eu tremia com o pano de limpeza ainda na mão. Mas já não havia volta. Me levantei e disse com a voz embargada. Eu ouvi a conversa semanas atrás. Ele falava de transferências escondidas. Eu anotei datas, valores. Eles estão desviando dinheiro. O rosto de Heloísa ficou vermelho. Quem deixou essa mulher aqui? Isso é um absurdo. Ramiro gritou, é só a faxineira. Ela não sabe do que está falando. Mas, pela primeira vez, não puderam me ignorar. Eu estava lá de pé enfrentando-os. Vicente ergueu a mão. Espere. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Foi a primeira vez que alguém me olhou como pessoa naquela empresa. Respirei fundo. Expliquei cada detalhe que lembrava, os valores, as frases, as datas. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Quando terminei, reinou silêncio. Até que Vicente falou seco, isso é muito grave. Fui retirada da sala minutos depois. Não houve gritos, nem seguranças me puxando pelo braço. Mas o ar estava cortante. Voltei ao meu carrinho de limpeza com lágrimas nos olhos. Não de medo, mas de impotência. Poucas horas depois, recebi uma ligação do RH. Senhora Luciana, compareça imediatamente. Meu coração afundou. Sentei-me numa sala fria, esperando 10 minutos que pareceram eternos. Então Paula entrou com uma pasta. Sem olhar nos meus olhos, disse: lamentamos informar que, devido a uma reestruturação, seu cargo foi extinto. Senti um golpe seco no peito. Nem sequer mencionaram a reunião. Nada sobre fraude. Nada sobre minha coragem. Apenas um envelope com a rescisão e um pedido de assinatura. Assinei em silêncio, com a dignidade ferida, mas de cabeça erguida. Saí do prédio embaixo de uma chuva fina. O mesmo prédio que eu limpei por 8 anos. O mesmo que defendi mesmo sem ter obrigação. Agora me expulsava como se eu fosse uma ameaça. Mas enquanto caminhava até o ponto de ônibus, encharcada, algo dentro de mim dizia: isso não é o fim. É só o começo. Os dias do inferno, as primeiras semanas após o desemprego foram um pesadelo. Como contar para minha filha? No início menti. Disse que estava de férias, que precisava descansar. Mas Renata não é boba. Uma noite me abraçou e perguntou baixinho: mãe, te mandaram embora, né? Desabei em lágrimas. Choramos juntas. Não pelo emprego perdido, mas pela injustiça. Pelo castigo de ter feito o que era certo. Com o dinheiro da rescisão, paguei o aluguel e comprei comida. Logo, as contas começaram a apertar. Procurei outros empregos, mas ninguém me chamava. Parecia que tinham fechado todas as portas. Talvez já tivessem espalhado meu nome como problema. Pensei em vender doces na rua, em pedir ajuda na igreja. Mas dentro de mim havia resistência. Eu não queria piedade. Eu queria justiça. E sem eu saber, ela estava a caminho.
A virada inesperada numa tarde de domingo, Renata gritou da sala: "Mãe, vem rápido! Você tá na televisão!" Corri assustada. Na tela, um jornalista dizia: uma funcionária da limpeza teria denunciado um esquema de fraude milionária dentro da empresa Global Rec. A investigação, iniciada após uma denúncia anônima, levou à queda de 2 diretores e à abertura de inquérito federal. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não citaram meu nome, mas eu sabia. Era a minha voz que tinha dado início a tudo. A notícia explodiu nas redes sociais. Hashtag a busquei ninguém me espera, hashtag a faxineira que salvou a todos. Mensagens de apoio começaram a surgir. Não precisa de diploma para ser corajosa. Ela era invisível, mas enxergou o que ninguém quis ver. Colegas que nunca me deram um bom dia passaram a escrever que me admiravam. Hipócritas talvez, mas ainda assim algo dentro de mim se aqueceu. Porque pela primeira vez eu não era invisível. Pela primeira vez, minha história estava sendo contada. O reencontro com Vicente, uma semana depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com a voz hesitante. Senhora Luciana? Aqui é Mariana, do escritório do Sr. Vicente. Ele gostaria de se reunir com você pessoalmente. Meu coração disparou. As mãos suavam. Não sabia o que esperar. Mas sabia que não podia recusar. No dia seguinte voltei ao mesmo prédio. O mesmo que me humilhou. Mas agora eu pisava diferente. Não era mais invisível. Fui recebida com respeito. Conduzida até uma sala elegante, simples, mas solene. E lá estava ele, Vicente, o fundador. De pé, olhando-me nos olhos, disse a frase que nunca imaginei ouvir. Senhora Luciana, me desculpe. A empresa falhou com você. Conversamos por mais de 1 hora. Ele contou que após aquela reunião fatídica, ordenou uma auditoria independente. As provas surgiram. Ramiro e Heloísa foram presos. E a empresa quase ruiu. Mas graças ao que eu disse, eles conseguiram reagir a tempo. Você salvou esta companhia, disse ele. E eu não posso apagar o que passou, mas quero oferecer algo diferente. Sobre a mesa, um contrato, não de faxina, mas de coordenação administrativa, com salário digno, benefícios e estabilidade. E mais, incluía uma bolsa de estudos para Renata. Vicente havia lido sobre os sonhos dela sobre arquitetura e decidiu investir no futuro da minha filha. Chorei ali mesmo, não de tristeza, mas porque depois de tanto silêncio, finalmente alguém me reconhecia. Renascimento, 6 meses se passaram. Hoje, meu uniforme azul está guardado no fundo do armário. Agora visto roupas leves, elegantes e carrego um crachá que diz: Luciana Almeida, coordenadora de bem-estar institucional. Sim, um departamento novo, criado para garantir que ninguém mais seja invisível. Eu mesma desenhei programas de apoio para funcionários terceirizados. Criamos linhas de escuta, bolsas internas, espaços de descanso. Até os banheiros do pessoal da limpeza foram reformados. O impossível virou política oficial. Renata agora estuda em uma escola particular, com aulas de desenho técnico e arquitetura. Quando chega em casa, fala sobre prédios sustentáveis e casas inteligentes. Seus olhos brilham. E às vezes no parque, enquanto ela rabisca projetos, me olha e diz: quero ser arquiteta. E forte como você. É nesse momento que sei. Tudo valeu a pena. Minha voz recentemente, Vicente me chamou para acompanhá-lo a uma conferência sobre ética empresarial. Achei que seria apenas apoio, mas no palco ele me apresentou como parceira no novo programa de responsabilidade corporativa. Minhas pernas tremiam, mas minha voz não. Contei minha história, do balde de limpeza ao microfone, e a plateia ouviu em silêncio. Silêncio de respeito. Silêncio que escuta com a alma. Depois disso,
Fundamos a ONG Vozes do Piso para apoiar trabalhadores invisíveis, juridicamente, psicologicamente, educacionalmente. Hoje, quando alguém pergunta: o que uma faxineira pode fazer? Contamos a minha história. Porque eu não salvei uma empresa por acaso. Eu salvei porque estava cansada de calar. E porque aprendi que as verdades mais incômodas são justamente as que mais precisam ser ditas. O final, hoje olho para trás sem rancor. Se não tivessem me desprezado, eu nunca teria descoberto minha força. Se não tivessem me ignorado, eu nunca teria encontrado minha voz. E se não tivessem me despedido, eu jamais teria voado tão alto. Às vezes a dor é apenas o início de algo maior. Algo que não conseguimos enxergar quando estamos no chão, mas que um dia floresce. Eu floresci. E se você que ouve essa história agora já se sentiu invisível, lembre-se, você não é menos. Você não é frágil. Você não é só nada. Sua voz importa. Seu trabalho importa. Sua história pode mudar o mundo. Basta acreditar. E nunca, nunca, deixar que calem você. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!